Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é a crase e seu uso. Pessoal, o fenômeno da crase é um fenômeno da escrita. Ao contrário do que muita gente pensa, que a gente deve ler aquele A com acento grave de uma maneira diferente, na verdade, esse é um grande equívoco cometido aí pela maioria das pessoas. É um fenômeno puramente da escrita. Então vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, esse acentinho aqui, ele é chamado acento grave, tá? Ele é indicativo de que houve um fenômeno de fusão entre duas letras com o mesmo valor sonoro, A, ok? Então vamos lá. Vamos entender como se dá esse processo. A garota foi. Foi é um verbo de movimento. Assim como foi, o chegar também é um verbo de movimento. Todo verbo de movimento pede a preposição a, pede o acompanhamento ali da preposição a. Então, a garota foi a. Vamos imaginar o contexto em que, diante da palavra aqui, diante desse a, nós temos o substantivo masculino colégio. Qual é o artigo que acompanha um substantivo masculino? O artigo o. Então, a garota foi, quem vai a, verbo de movimento, pede preposição a, colégio masculino, artigo o. Quando a gente une essas duas letrinhas, nós temos a combinação ao, perfeitamente reconhecida aí na língua portuguesa. Agora, vamos imaginar que diante do verbo ir, nós não temos mais um substantivo masculino, e sim um feminino. Então, a garota foi, quem vai a. Esse azinho aqui inicial, ele é uma preposição. Na frente eu tenho um substantivo feminino, escola. Escola, pessoal, como é um substantivo feminino, ele é acompanhado de um artigo feminino, que também é a. Percebam que eu falo a preposição a da mesma forma que eu falo o artigo a. Agora, de acordo com o processo feito acima, nós vamos unir essas duas letras. A garota foi a escola. Existe isso em língua portuguesa? Não, não existe isso em língua portuguesa. Na verdade, é justamente por isso que nós temos aqui a fusão dessas duas letras em uma só e esse acento chamado acento grave que me indica que dentro desse A eu tenho dois As embutidos, um A preposição e um A artigo. Então, pessoal, esse é o processo de construção aí da crase, que não é muito difícil de a gente entender. Na verdade, quando a gente compreende, quando a gente raciocina a língua, isso evita a decoreba de um monte de regra. Observem a seguinte frase: gosto de escrever a lápis. Bom, nós vimos que a condição para ter crase é que eu tenha ali um substantivo feminino. Lápis é um substantivo masculino. Isso já basta para que a crase não exista nessa frase, ok? Sou a favor de viver feliz. Da mesma forma, a palavra favor também não vai ter crase. Por quê? Porque é o favor, é uma palavra masculina. E eu preciso do quê? Do a, do artigo feminino, ok? Tenho muitas contas a pagar. Pagar é um verbo, pessoal. Verbo, a gente não faz flexão de gênero em masculino e feminino, ok? Então, não há motivo para eu colocar aqui um artigo, ok? Então, eu tenho apenas uma preposição. Refiro-me a questões simples. Observem que a palavra questões, embora seja uma palavra feminina, ela se encontra no plural. Só que o artigo que deveria acompanhar a palavra questões é o artigo também feminino plural. Portanto, esse a aqui, ele é apenas um a de preposição, me falta o artigo. Observe a construção abaixo, pessoal. Refiro-me às questões. Aqui a crase ela é utilizada porque quem se refere a, eu tenho a preposição e eu tenho a palavra questões, um substantivo feminino. Esse substantivo feminino, ele é acompanhado pelo artigo também feminino e plural, as. Então, nesse caso, a crase está correta. Perguntei a ela se queria ir comigo.
ela é um pronome pessoal, não é um substantivo feminino. Não tem como eu colocar ali um artigo diante do pronome ela, tá? Então, é óbvio que a crase ela não é indicada nesse caso também. Então, a partir do momento que a gente entende todo o processo linguístico de construção da crase, a gente elimina aqui uma série de decoreba de regras que não fazem mais sentido, porque a gente simplesmente compreendeu como se dá o processo. Bom, aqui embaixo nós temos um caso bem prototípico, bem clássico, pessoal, de palavras repetidas, passo a passo. Toda vez que eu tiver uma construção com palavras repetidas e esse azinho estiver no meio, a crase ela inexiste, ela não vai ser usada, tá? Ah, mas é porque aqui a palavra passo é masculina? Não, pessoal. Se tivesse aqui frente a frente, por exemplo, frente é uma palavra feminina, não é? À frente. Portanto, mesmo assim, a crase não seria correta. Então, pessoal, uma expressão com palavras repetidas, sendo essas palavras masculinas ou femininas, a crase não deve ser colocada, ok? O acento indicativo de crase não deve ser colocado. Bom, aqui nós temos uma construção que é muito comum a gente ver, por exemplo, em cardápios num restaurante. Macarrão à bolonhesa. Macarrão à bolonhesa, filé à parmegiana, à francesa. Todas essas expressões são compostas da palavra moda. Essa palavra, ela não está escrita, mas é como se ela tivesse aqui, ó, entre o A e a palavra bolonhesa. Palavra moda é uma palavra feminina. É por isso que a gente coloca a crase diante desse tipo de construção. Agora a gente vai ver as regras do uso de crase para as expressões com valor adverbial. A gente tem que analisar essas expressões, pessoal, separadas aí do contexto da frase, tá? Por exemplo, a expressão à noite. Essa é uma expressão formada por uma palavra feminina, não é? Portanto, a crase. Às pressas. Pressa também é uma palavra feminina, portanto, a crase também acontece. À vista. Vista também é uma palavra feminina, portanto, a crase ela é muito correta nesse caso. Portanto, a prazo já não existe crase. Por quê? Porque a palavra prazo é uma palavra masculina. Da mesma coisa, a pé, a cavalo, a gente também não vai colocar crase porque são palavras masculinas. Atenção à regra da palavra casa. Quando a palavra casa vem sozinha, a crase não existe. Por exemplo, voltamos à casa. Agora, se essa casa é uma casa específica, voltamos à casa de Maria, voltamos à casa de meus pais, aí nós temos que colocar a crase. Dei o presente àquele garoto. A fusão aqui, pessoal, ela ocorre de maneira diferente da fusão que eu coloquei aqui em cima para vocês. Por exemplo, dei o presente é meu objeto direto, ele completa aí o sentido do verbo dar, só que eu dei o presente a alguém. Quem dá o presente a. Então, eu tenho aqui a preposição que o verbo dar me pede, tá? E na frente eu tenho um pronome demonstrativo iniciado pela letra A. A fusão aqui ela ocorre entre o a preposição e o azinho da palavra aquele. É estranho, pessoal? Vocês acham estranho? Não é muito usual, né? A gente não para pensar nesse fenômeno linguístico, mas o correto na escrita é que esse A seja craseado sim, porque dentro dele nós temos dois As. O A da preposição, que o verbo, na verdade, o verbo dar pediu, mais o A da palavra aquele. E por fim, nós temos o caso em que a crase ela é totalmente facultativa. Emprestei o livro a Maria. Toda vez que nós tivermos nomes próprios femininos, eu posso usar a crase ou não. Os dois contextos estão corretos. E também diante de pronomes possessivos, ok? Referi-me à minha viagem. Minha, um pronome possessivo, tanto faz eu usar o a craseado ou não. Pessoal, então olha só quanta coisa bacana a gente aprendeu na aula de hoje, né? Nós vimos em que consiste o processo de construção da crase, nós vimos os seus principais usos, e é isso aí. Obrigada, até mais, pessoal!